Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química de Alimentos, curso de Agroindústria do terceiro ano do ensino médio. E vamos dar continuidade às biomoléculas e agora vamos tratar sobre os carboidratos. Na aula passada nós estudamos a água e suas propriedades, suas diversas características importantes dentro da área de alimentos. E agora vamos falar dos carboidratos. Okay? Então, essa nossa aula ela vai ser dividida em 4 partes. Tá? E é a nossa unidade 2. E a nossa primeira aula vai ser sobre a estrutura dos carboidratos. Beleza? Então, vamos lá. Então, os carboidratos, eles são as biomoléculas mais abundantes da natureza. A gente já tem uma influência dos carboidratos não só na nossa alimentação, mas como composição estrutural. É coisa que vocês com certeza já viram aos montes durante o curso de agroindústria de vocês. E em termos de classificação química, eles são polihidroxialdeídos, ou seja, eles têm como função principal aldeídos ou cetonas, eles podem ser polihidroxicetonas. Então, como a gente viu no curso de orgânica, né, no ano passado, a gente tem aqui no caso uma função mista, né, onde temos aldeído e cetonas aqui como função principal e hidroxilas. Tá? Esse hidroxi aqui tem a ver com OH, com hidroxilas. Então, são cetonas e aldeídos polihidroxilados, beleza? Então são funções mistas que nós estudamos, né, bastante no ano passado. Então aqui tem uma estrutura geral, aqui a gente vê, né, perfeitamente uma carbonila cetônica, ok? E se o R aqui, né, no caso sendo um carbono, ele vai ser uma carbonila cetônica, e se for um hidrogênio é uma carbonila aldeídica. Só lembrando, a gente tem a carbonila. Se tiver ligado a outro carbono, é uma cetona. Ok? E aqui, se a gente tem uma carbonila ligada a hidrogênio, nós temos um aldeído. Ok? E nós chamamos de aldoses ou cetoses. Ou seja, se o açúcar tiver como função principal um aldeído, nós vamos chamar de aldose. Se for uma cetona, chamaremos de cetose. E a fórmula geral dos carboidratos é essa daqui, ó, CH2ON. Por isso o nome carboidrato. Temos carbonos hidratados, ok? Porque em cada carbono, né, auxiliar, né, cada carbono, no caso, complementar a nossa função principal, a gente vai ter uma hidroxila e um hidrogênio flanqueando eles. Ok? Então, por isso que nós chamamos de carboidratos ou hidratos de carbonos. Beleza? Então, isso é uma coisa mais geral sobre os carboidratos. E como eles são obtidos na natureza? Tá? Pela fotossíntese. Tá? Então, plantas, seres fotossintéticos como plantas, ou então, né, as cianobactérias, ou outras bactérias que conseguem realizar fotossíntese, elas vão pegar o gás carbônico, que é a forma mais oxidada do carbono, que a gente já viu, né? É a forma mais oxidada do carbono, e aqui acontece uma redução química, ou seja, é uma redução para que essa água entre na estrutura desse gás carbônico e forme aí o carboidrato. Então, a reação de fotossíntese, a gente tem a formação de uma aldose, que é a glicose, que a gente vai estudar mais lá na frente. E a liberação de oxigênio como subproduto. Então, aqui a gente tem gasto de ATP e gasto de cofatores de redução, que no caso das plantas é o NADPH, que é nicotinamida
nicotinamida, adenina dinucleotídeo, perdão, fosfatado e hidrogenado para que esse hidrogênio possa reduzir esse gás carbônico que está oxidado. E é a forma mais simples, né, a gente absorver a energia externa, ou seja, a energia do Sol. Porque esse ATP aqui, como a gente já viu, ele é oriundo da fase clara da fotossíntese, onde a gente tem estimulação por fótons, ou seja, estamos captando a energia solar e guardando na forma de carboidratos, fornecendo energia para isso acontecer. Lembrem-se sempre que a queima de carboidrato, ou seja, a reação de carboidrato com O2, que é o contrário dessa reação que a gente está vendo aqui, ela é uma reação exotérmica, uma reação que libera energia. Ou seja, uma reação que ela acontece naturalmente, a queima, né, de carboidrato. Agora, a reação de obtenção, ela precisa de energia, por isso que ela acontece na fotossíntese utilizando energia solar. E quais seriam aqui as funções principais dos carboidratos? Fonte de energia, como vocês já sabem bastante, né, o carboidrato é a fonte de energia aí mais abundante e fácil que a gente tem. Serve como reserva energética, ou seja, nós animais, a gente guarda açúcares na forma de glicogênio, principalmente em músculos e fígado, e plantas, algumas bactérias vão guardar na fórmula de grânulos de amido, tá? Que é um polímero de glicose que a gente também vai ver mais lá na frente. Função estrutural. Parede celular das plantas, ela é formada de celulose, que é um açúcar, ok? E a gente vai falar deles também mais para frente. Bactérias também, da peptidoglicana, é um tipo de açúcar modificado. Exoesqueletos de artrópode, tá? Que é a quitina. A quitina, ela também é uma forma é um açúcar, né? Uma forma de carboidrato. Então, os carboidratos também fazem parte da estrutura corporal e de células dos organismos. Como precursores metabólicos, como a ribose e a desoxirribose, que são açúcares importantes dos ácidos nucleicos, né? Tanto o DNA quanto o RNA. Reconhecimento celular, como fertilização, ou seja, quando a gente tem o óvulo, por exemplo, o óvulo ele tem uma camada de açúcares, né, que a gente chama de glicocálice, que ele é uma primeira sinalização de reconhecimento do espermatozoide, ele reconhece aquela sequência de açúcares que está ali. Adesão de leucócitos, superfície de vasos lesados, enfim, vários tipos de reconhecimento e sinalização celular são feitos por carboidratos, né? Os carboidratos participam ativamente dela. Então, são funções bem diversas. E em relação ao número de unidades monoméricas, lembrando lá da nossa aula de química orgânica que a gente teve no ano passado, sobre polímero, né? Todo polímero é formado por monômero, então monômero é uma unidade única, ok? Que a gente chama de resíduos ou óses no caso dos carboidratos, tá? O termo ose é muito utilizado para determinar o carboidrato. Tudo que termina com carboidrato a gente vai usar o sufixo ose, beleza? Tipo glicose, frutose, galactose. Então tudo que termina com ose a gente vai já associar aos carboidratos. Então nós temos os monossacarídeos, ok? Que são os carboidratos mais simples, pois eles são formados por apenas uma unidade. Eles não podem ser mais hidrolisados em carboidratos mais simples, tá? Então, eles têm uma unidade. Exemplo, glicose, frutose, tá? Colocando aqui, ó, exemplo. Glicose, frutose, por aí vai. Galactose, ribose, são monossacarídeos, é a unidade. Tá? É como eu lembro que a gente falou muito do colarzinho de contas, né? Colar de pérolas, e cada pérola, né, do amido, por exemplo, é uma glicose. Então é um monossacarídeo. Tá? Então o monossacarídeo é a base dos polissacarídeos. Mas já estou adiantando aqui quem são os polissacarídeos, então já vamos direto para ele. Então os polissacarídeos, eles são
uma unidade extensa de monômeros de açúcares. São polissacarídeos. E a hidrólise dele vai produzir um grande número de moléculas de monossacarídeos. Pelo menos mais de 10. Esse aqui é um número meio geral. Tá? Só para vocês terem uma ideia de tamanho. Tá? Então, um polissacarídeo é enorme. E a gente tem os oligosacarídeos que estariam lá no meio, tá? Que a hidrólise fornece de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. Então, é como se fosse, assim, num grosso modo, polissacarídeos pequenininhos. Por exemplo, um disacarídeo, vou escrever aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Um disacarídeo, ele é formado por 2 monômeros. Por exemplo, a lactose é um disacarídeo. Ele é um disacarídeo, porque ele é composto por uma molécula de glicose ligada a uma molécula de galactose, 2 monômeros. É um oligosacarídeo. Não chega a ser um polissacarídeo como o amido, que tem uma quantidade, né, absurdamente grande de glicose ligadas. Né? Obviamente é muito mais do que 10, 100 mil. Então é um polímero que vai aumentando de tamanho e por aí vai. Então temos os monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Beleza? Então, falando primeiro dos monossacarídeos. São os açúcares mais simples, como a gente já viu, tá? Dos quais derivam todas as outras classes. Então, esses monossacarídeos, eles têm, baseado na fórmula estrutural aqui, né, com molécula de água incorporada, a gente tem de 3 a 7, mais ou menos, átomos. E essa variação que seriam das trioses até as heptoses, tá? Baseada aqui no número de carbonos. Então, temos aqui o nome, ó, triose, 3 carbonos. Exemplo, gliceraldeído, a dihidroxicetona. Tetrose, 4 carbonos. Pentose, 5 carbonos. A ribose, a arabinose, a xilose, a desoxirribose. Hexose, são de 6 carbonos, que são muito comuns na natureza, que é a glicose, é uma hexose. A frutose, uma hexose. A galactose, a manose, por aí vai. E as heptoses, então até 7 carbonos. Essas são a classificação dos monossacarídeos. São moléculas que vão variar entre 3 e 7 carbonos. E o nome deles, a classificação baseada no número de carbono, é triose, tetrose, pentose, hexose, heptose. Bem tranquilo de entender, porque é só ir seguindo aí a dinâmica, né? A nomenclatura aí dos números que você consegue achar. E a classificação baseada agora no grupo funcional, lembrando que o grupo funcional principal no caso aqui, lembrando que a gente tem 2 grupos funcionais aqui. A gente está vendo aqui uma carbonila e a gente está vendo uma hidroxila, que caracterizaria como álcool aqui. Só que, como a gente viu no ano passado, as carbonilas elas ficam na frente em relação à preferência, em relação ao grupo mais importante. Então o grupo principal vai ser um grupo carbonilado e os grupos secundários, né, as hidroxilas. Então temos as aldoses, como já falamos, e as cetoses. Aqui um exemplo de uma aldose, que é o gliceraldeído. Ele é um aldeído, esse é o carbono, a gente sempre numera o carbono 1 a partir da carbonila, né, mais próximo da carbonila. No caso do aldeído, relembrando que ele vai ser uma função terminal, ou seja, no caso do aldeído, o carbono 1 vai ser o próprio carbono do aldeído. Aqui temos o carbono 2 e o carbono 3, né, uma triose, ou aqui a gente já pode chamar de aldotriose. Por quê? É uma aldose com 3 carbonos, tá? Então a gente diz que é uma aldotriose. Se tiver 5 carbonos, vai ser uma aldopentose. Então aqui a gente está colocando já, fazendo uma mistura da classificação quanto ao número de carbonos e o do grupo funcional. Aqui é a dihidroxicetona. Ela é um açúcar. Nós falamos, inclusive, dessa molécula nas nossas aulas de química orgânica, mas sem enxergar que ela é um açúcar. E ela é um açúcar, ela é um carboidrato, tá? De 3 carbonos. Então, a gente tem aqui, perdão, o carbono 1 aqui tanto faz. Pode ser esse ou esse, porque ele é equidistante à carbonila, tá? Mas vamos, por convenção, botar aqui em cima. Então, agora o grupo principal está no carbono 2. Ok? Essa é uma ceto, porque é uma cetona, lembrando. Triose,
é um açúcar de 3 carbonos. Ok? A frutose é uma é uma cetoexose. É uma exose, tá? Mas como é uma cetona, a frutose é uma cetona, nós temos então uma cetoexose, uma cetona com 6 carbonos. Uma coisa muito presente nos açúcares, presente em quase todos, com exceção justamente da dihidroxicetona, tá? É a estereoisomeria, que é aquele tipo de isomeria que a gente estudou na aula, no nosso curso lá de Química Orgânica, que é uma isomeria, né, que é uma isomeria quiral, como se fosse de mão, né? Então ela vai diferenciar através da sua estrutura espacial. Eles têm exatamente, ou seja, não é uma isomeria de função, não é uma isomeria de posição. As posições são exatamente iguais, as hidroxilas, né, elas não ficam mudando de posição, mas sim a sua forma espacial vai mudar. E aí a gente tem aqueles isômeros que são imagens especulares, por exemplo, que caracterizam a isomeria ótica, tá? Quem quiser dar uma relembrada na isomeria ótica, né, nesse tipo de estereoisomeria, eu vou deixar o link na descrição aí da aula para vocês reverem como é que é a isomeria ótica, os carbonos assimétricos ou carbonos quirais. Então, a gente tem aquele carbono que a gente chama de carbono assimétrico, porque ele tem 4 grupos completamente diferentes ligados a esse carbono. Então, quando a gente coloca aquela imagem em espelho aqui, né, a gente tem esse correspondente aqui, só relembrando rapidamente, tá? Isso daqui é como se fosse um espelho, ok? E aí eles não são sobreponíveis. Se eu botar esse em cima desse, o B vai chocar com o D e o D vai chocar com o B. Eles não são a mesma molécula, que nem as nossas mãos, que elas não são iguais, né? Elas são imagens especulares, né? Elas são imagens que se tiver um espelho aqui, elas são imagens, né, negativas uma da outra, mas elas não são iguais. As nossas duas mãos não são iguais, elas não são superponíveis. Então, por isso a gente chama de química do carbono quiral. A gente chama de carbono quiral por causa de quiros, que vem de mão. Isso tudo está explicadinho na aula. Quem quiser dar uma relembrada, assiste lá na descrição, que eu vou deixar o link, é sempre muito bom. E dentro dos carboidratos, a gente vai ter as séries D e L, né, que é uma convenção que a gente fez, né, que é utilizado na química, e ela é baseada na configuração do carbono assimétrico mais distante da carbonila, tá? E aí a gente diz se ele está na série D ou série L. Por quê? Vamos prestar muita atenção nessa molécula aqui, por exemplo, a mais simples, né, que é o gliceraldeído, que é uma aldotriose. A gente tem aqui o carbono 1, o carbono 2 e o carbono 3. Veja bem, aqui nesse caso, esse último carbono não é quiral. Por quê? Vejam bem, ele tem uma hidroxila, 2 hidrogênios ligados para ele e aqui o resto da molécula. Mas aqui a gente tem 2 átomos exatamente iguais. Então, lembrando que para ser uma molécula quiral, você precisa ter os 4 átomos ligados ao carbono diferentes. Os 4. Dessa forma, esse carbono não é quiral, mas esse é. Aqui ele tem uma hidroxila, aqui ele tem um C2OH, aqui um H e uma carbonila. Tá? Então, veja bem. Então, esse daqui ele vai ter uma imagem especular, tá? Uma imagem de espelho, que é exatamente... Tá? Vou tentar desenhar aqui que não fique tão feio. Pronto. Deixa eu fazer esse carbono um pouquinho maior aqui. Esse daqui é o que a gente chama de série D e esse daqui é o que a gente chama de série L. Simplesmente uma convenção pela posição onde a hidroxila está. Ela está do lado direito. Tá? Se a gente traçar um plano aqui, esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Tá? Esse D vem de destrógero, tá? De destro, tá? E o C vem de levo, e o L vem de levo, perdão, que é destro e levo, direito e esquerdo. Tá? E o que acontece? Se a gente pegar aqui a glicose, ok?
E aí agora a gente vai pegar o carbono, né? Aqui está o carbono 1, que é o carbono da carbonila, tá? O carbono quiral mais distante é esse daqui, ó. Esses todos são quirais. Quando a gente pega aqui, esses todos são carbonos quirais, são carbonos assimétricos, ok? Mas depois a gente vai ver que o que importa mesmo é esse último aqui, até pela questão que a gente vai estudar da formação da ciclização dos carboidratos ou formação de M-cetais, tá? Mas a gente vai falar isso mais lá para frente. Então o que acontece? Se essa hidroxila ela está do lado direito, a gente está dizendo que é a série D-glicose. Agora, se ela está aqui do lado esquerdo, tá vendo que ela vai ser a série L-glicose. Tá? A gente está baseado no último. Você vê aqui que eles são exatamente uma imagem especular uma da outra. Por quê? Quando a gente tem alteração dessas hidroxilas aqui, nós vamos ter os chamados epímeros, porque o açúcar muda, pessoal. Senão ia ser tudo glicose. Se fosse só rodar aquilo dali, ia ser tudo glicose, ia ser isso. Mas não, a glicose tem essa conformação estereoisomérica. Aqui no carbono 2 a hidroxila para cá, no carbono 3 a hidroxila para cá, no carbono 4 a hidroxila para cá, no 5 para cá, e o último não é carbono quiral. Ok? Na natureza, os açúcares da série D são os mais abundantes. Tá? Eles são os mais abundantes, são da série D. Ok? Então, a gente, né, vai sempre enxergar o último, tá? Para fazer, obviamente que quando ele vira, todos os outros vão virar juntamente para fazer outra série, porque senão eles vão ser epímeros, tá? E não isômeros. Mas a gente vai ver isso daí mais para frente. Por enquanto, que vocês têm que entender aqui, que eu quero que vocês entendam, que você tem a série D e você tem a série L, ok? Então, como eu falei para vocês, com exceção da dihidroxicetona, todos os outros carboidratos possuem o carbono quiral assimétrico e apresentam isomeria ótica, ok? E o número de isômeros óticos vai ser 2 elevado a N, tá? Onde N é o número de carbonos assimétricos. Ok. A glicose é isômero ótico da galactose? Sim. Tá? Eles são isômeros óticos, porque vocês vão ver depois que a fórmula deles vai ter algumas alterações nessas hidroxilas aqui. Ok? Mas se quisermos calcular o número de estereoisômeros aqui da glicose, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos quirais. Lembrando que esse carbono da carbonila não é quiral. Por quê? Ele tem que ser um carbono sp3 com 4 ligações, ok? Esse é um carbono sp2 que tem dupla ligação. Então ele não é quiral, ok? Então são 4, né, carbonos quirais, então o número de estereoisômeros é 2 elevado a quarto, tá? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, ele tem 16 estereoisômeros, mas isso vai contar outras moléculas que além da glicose, óbvio, tá? E os que são enantiômeros ou enanciômeros, às vezes esse T vem com C no lugar, dependendo da tradução, são isômeros que são imagem especular um do outro, e os dois membros do par são eita ferro, desculpa. Vou editar isso não para ficar mais natural possível. Eles são designados D e L, que é o que a gente viu na glicose, ok? Esses dois aqui, por serem imagens especulares, eles são enantiômeros. São imagens especulares, ok? E a gente vai, a partir da última hidroxila, a gente vai dizer se ele é série D ou se ele é L. Essa questão da série é uma questão apenas convencional. A gente escolheu a última hidroxila para ficar padronizado para todo mundo. Ok? Se é a última hidroxila quiral, no caso. A última hidroxila quiral, não esqueçam. Se tiver para a direita é série D. Se tiver para a esquerda é série L. Ok? Da mesma forma que a gente tem a série D, gliceraldeído, tá vendo? Ele está para a direita, e a série L. E esses são enantiômeros. Eles têm, a única diferença entre eles é o desvio da luz. Um desvia a luz para a esquerda e outro para a direita, coisa que está lá na nossa aula de isomeria ótica. E quem
são os diastereoisômeros? A gente vai ouvir falar muito deles também a partir de agora. Eles são estereoisômeros, mas eles não apresentam a relação de imagem espelho-espelho. Ou seja, vamos entender aqui na glicose. A glicose, ela tem 16 isômeros, são 16 diastereoisômeros, porque são 16 formas isoméricas, tá? Agora, essa daqui só vai ter um enantiômero, entendeu? Cada molécula só tem um enantiômero, uma imagem especular dela. Agora, a D-glicose, ela pode ter outras, né, moléculas que são isômeros, mas não são imagens especulares, são diastereoisômeros. É isso, tá? Enantiômero, D-glicose, L-glicose. Agora, se eu pegar a alose, a altrose e a glicose, olha só que interessante. A alose, todas as hidroxilas estão para a direita. Essa é a série D-alose. Lembrando que a gente pega a mais distante aqui. Tá? Agora, olha que interessante. A altrose, essa hidroxila daqui, ó, do carbono 2, ela já está para a esquerda. Então, isso daqui é um outro carboidrato. Mas não deixa de ser diastereoisômero, ou seja, ele é um isômero da alose. Só que não são enantiômeros. Tá? O único enantiômero da D-alose é a L-alose. Aí sim temos o enantiômero dela. É isso, a diferença entre enantiômeros, enantiômeros e diastereoisômeros. Aí vem os epímeros, que são diastereoisômeros que diferem em apenas um carbono. Olha que interessante. Veja a glicose. Lembrando, carbono 2, hidroxila para a direita, 3 hidroxila para a esquerda, 4 para a direita, 5 para a direita, a série D, que é carbono 5, é a última hidroxila. Vejam bem que a manose, a única diferença da manose é a hidroxila do carbono 2, ok? Que ela inverte, ela passa para o lado esquerdo, o resto é exatamente igual. Então, a manose e a glicose são epímeros, são diastereoisômeros que diferem apenas um carbono, ok? Já a glicose e a galactose, que eu falei para vocês, ó, a diferença no carbono 4, olha que interessante. E elas são epímeros, tá? A glicose é um epímero da galactose, ok? Que a diferença agora, o carbono 2 ela é igual entre a galactose e a glicose. Beleza? Então esses são os epímeros quando a gente tem apenas uma diferença que eu falei que a gente ia ver no caso da glicose e da galactose. E essa é a série D das aldoses. Lembrando que a série L basta inverter essa última hidroxila para a esquerda. Mas, como a série D é mais comum, vamos ver aqui. Dentro das aldotrioses é o gliceraldeído. Nas aldotetroses temos a eritrose e a treose. Tá? E a gente vê que elas são epímeros. Olha que interessante. É justamente, né, uma diferença aqui nessa hidroxila para lá e para cá. Então a gente vai ter esses epímeros. E aí você vê que da eritrose a gente tem mais 2 epímeros que estão sendo transformados aqui, que agora são as aldopentoses, que aí dela vai derivar a ribose e a arabinose. E no caso da treose teremos a xilose e a lixose. Tá? E aí deles vão derivar as aldoexoses, que são a alose, a altrose, a glicose, a manose, a gulose, a idose, a galactose e a talose. São açúcares. Tá? E você vê que todos eles, né, aldeídos, polihidroxilados, todos da série D, com diferenças aí nas rotações dessas hidroxilas que estão no meio das moléculas. Já as cetoses, tá? O raciocínio é o mesmo. Temos a dihidroxicetona, que é uma cetotriose, tá? A eritrulose, que é uma cetotetrose, tá? Ela não tem série D e L, perdão, ela não tem epímeros aqui no caso, tá? Ela só vai ter um representante, porque a gente só tem um carbono assimétrico mesmo, lembrando que no caso das cetoses, pela cetona estar no meio, ela vai terminar com CH2OH numa ponta e no outro, que não são carbonos quirais. Tá? Então, ela tem um centro quiral a menos do que as aldoses. Então, as cetopentoses são a ribulose e a xilulose. Tá? Você vê que o nome é bem parecido. Uma é ribose, tá? Ribose porque é uma aldose. Ribulose é uma cetose. Tá? Aqui a gente tem a xilose,
que é uma aldose, e a xilulose, que é uma cetose. Ok? E aqui a gente tem as cetoexoses, que é a psicose, é bem interessante esse nome, a frutose, que a gente conhece bem, ok? A sorbose e a tagatose. E lembrando que se a gente pegar a frutose aqui e fizer a fórmula estrutural dela, vai ser C6H2O 6. Tá? E se a gente pegar a glicose e contar os carboidratos, vocês podem dar um pause no vídeo aí se quiser e contarem vocês. Contaram? Então, só para vocês verem, tá? Que também vai ser C6H2O 6 ou C6H12O6, se você quiser escrever assim, não tem problema não. Só lembrando que as exoses todas são isômeras, tá? Tanto as cetoexoses quanto as aldexoses, só que agora elas não são mais estereoisômeros, elas são isômeros de função. Tá? Relembrando da nossa aula de isomeria da química orgânica, que uma é uma cetona e outra é um aldeído. Então elas não deixam de ser isômeros, mas são isômeros de função. Ok? Agora, dentre eles aqui, dentre as aldoses e as cetoses, né, a gente vai ter já a isomeria ótica entre eles. Agora, vamos falar dos anômeros, tá? Porque é uma forma muito comum da gente ver esses açúcares da natureza, que são a ciclização dos açúcares. Eles tendem a se ciclizar simplesmente, tá, pelo sentido de estabilidade. Eles são muito mais estáveis quando eles estão cíclicos, ok, pessoal? A molécula linear não é estável. A molécula, aliás, não é que ela não é estável, ela tem menos estabilidade, perdão. A molécula, quando ela se cicliza, ela fica mais estável. E aí a gente diz que o açúcar está na forma anomérica, beleza? Então, vamos lá. Os açúcares, especialmente aqueles com 5 ou 6 carbonos, ou seja, é uma característica que nós vamos enxergar, alunos, nas pentoses e nas exoses, ok? É uma característica que vai ver neles mais. Existem normalmente como moléculas cíclicas em vez de forma de cadeia aberta, ok? Ter os grupos funcionais em carbonos distantes, como C1 e C4 ou C5, para formar um M-acetal. Tá? No caso das aldexoses, tá? A gente chama dessa molécula nova que ela vai formar de M-acetal. No caso das pentoses é M-cetal. Ok? E acontece mais nas cetoexoses. Aqui nas cetopentoses já não vai acontecer não. Por quê? As aldoexoses vão formar anéis de 6 e as aldopentoses anéis de 5, tá? Lados. Já as cetoexoses, elas vão formar de 5. E o que acontece, pessoal? Quando o anel fica com 4 átomos de carbono, ele já vai ficar com um ângulo muito perto de 90 graus, que não é estável para uma ligação sp3 que a gente viu lá no ano passado, tá? A ligação sp3, que ela tem um ângulo de 109 graus e 27 minutos. Então, o melhor para ela, tá, é estar na forma de 5 ou 6 carbonos, e não de 4 carbonos, ela fica muito estável. Ok? E aí, a gente vai ter uma nova fórmula que ela vai assumir, que é a fórmula alfa e a fórmula, deixa eu melhorar aqui, a fórmula alfa e a fórmula beta, que a gente vai ver como é que funciona agora. Beleza? Então, só para entender o que acontece, tá? Se nós temos na mesma molécula, aqui, preste atenção aqui na glicose, hidroxilas e aldeídos, a gente viu lá na química orgânica, a gente estudou as reações dos grupos, tá? Lembrando aqui só para vocês verem que isso daqui é uma aplicação do que a gente estudou no ano passado, tá? A gente está aplicando tudo que a gente aprendeu. Que os álcools, eles reagem com os aldeídos através de uma reação de adição, tá? Esse par de elétrons aqui, ele vai atacar essa carbonila que está com carga positiva, lembrando que os elétrons são puxados por esse oxigênio aqui. Então ele fica com a carga parcial positiva aqui. Então essa hidroxila vai atacar aqui,
ok? E vai se ligar formando o que nós chamamos de M-acetal, porque nós temos aqui, tá, um éter com uma hidroxila aqui, tá? O nome desse tipo de conformação, tá, nós chamamos de M-acetal, ok? E olha que interessante, essa reação vai acontecer aqui intramolecular. Olha só o que vai acontecer. Essa hidroxila aqui, ó, ela vai atacar, essa molécula ela consegue se dobrar no espaço, ela vai atacar essa carbonila aqui. Exatamente o que está acontecendo aqui. Essa hidroxila daqui é a hidroxila do carbono 5, vejam bem. O carbono 6 está aqui. Esse C6H2OH, vou fazer em outra cor aqui, só para vocês conseguirem enxergar melhor. Vamos fazer aqui em verde, ó. C6H2OH, ó. Ele está aqui, ó. Agora vamos voltar para o vermelho aqui para vocês verem. Que esse é o carbono 5 e esse é o carbono 5, então é essa hidroxila que está atacando. Ok? E aí o que acontece? Obviamente esse H vai sair na forma, tá? Ele vem para cá, né? Não é exatamente isso, mas vamos enxergar. Isso daqui vai virar uma ligação simples, tá? E a gente vai ter a formação aqui, ó, do éter. E esse carbono aqui do éter com hidroxila, que é o M-acetal formado. E aqui a gente tem uma coisa interessante. Aqui a gente tem duas possibilidades de formação. Tá? Por isso que isso daqui tem que ser uma reação enzimática, porque a enzima ela vai direcionar se essa hidroxila vai ficar para baixo do plano, né? Digamos que nós temos um plano aqui, ó. Deixa eu desenhar aí outra cor esse plano para não confundir aqui. Vamos botar na corzinha azul aqui. Vamos supor que isso daqui seja um plano de simetria, tá? E a gente tem aqui a nossa hidroxila para cima ou para baixo do plano. Quando ela está para baixo do plano, nós dizemos que ela é alfa. E quando ela está para cima do plano, nós dizemos que ela é beta. Agora, isso daqui, gente, lembrem-se que a ligação carbonila, ela está no plano, tá? Lembrem-se que isso daqui, tá? Ela tem um ângulo de 120 graus e ela é planar. E o que acontece? Dependendo se a hidroxila atacar por baixo ou atacar por cima, isso é a enzima que vai mandar, ok? Nós teremos essa hidroxila, se ela atacar por cima, a hidroxila automaticamente fica para baixo. E se ela atacar por baixo, a hidroxila automaticamente fica por cima. Por isso que essa é uma reação enzimática estereoespecífica, a formação desse tipo de açúcar ciclizado. Olha que interessante. Tá? E o que acontece? Agora, a gente não vai mais chamar de glicose. A gente vai mudar o nome, prestem atenção, para glicopirano, né? Piranose. Por que pirano? Tá? Porque ele lembra o anel, tá? De 6 carbonos heterocíclico, perdão, de 5 carbonos, mas um anel de 6 faces, assim, que é um heterocíclico, lembrando que é heterogêneo, que ele tem um oxigênio, ó. Olha só o oxigênio heterocíclico aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Por que que o oxigênio fica heterocíclico? Porque esse oxigênio aqui agora vai fazer parte da cadeia, ele que ataca, ó. Ele agora faz parte da cadeia na forma de um éter. Então, como ele lembra um pirano, a gente chama de piranose. Então, essa daqui vai ser uma alfa. Por que alfa? Porque a hidroxila ficou para baixo do plano. D, porque veio da D-glicose, lembrando que a gente está trabalhando com a série D. Agora, glicopiranose. Então, quando a gente escreve, glicopiranose, significa o que, meus queridos alunos? Significa que nós temos agora o anel ciclizado. É isso, ok? Ele agora está cíclico. Beleza? Ele agora está cíclico. Muito bem. E agora o carbono 1, lembrando, né? Vamos botar em outra cor aqui. Vamos botar aqui em azul claro. Esse é o carbono 1.
Vejam bem que agora o carbono 1 não é mais um carbono de carbonila, é um carbono de hidroxila. Por isso que ele agora pode assumir. E lembrando que ele também é o quê? Estéreo, ele também é quiral, tá? Veja que ele está ligado a 4 grupos completamente diferentes. Então eu acabei de formar um novo grupo quiral, tá? Então a alfa é um grupo quiral e o beta é exatamente um outro grupo quiral, ok? Eu tive essa inversão aqui, eu imobilizei esse carbono, então agora eu tenho um carbono que está para cima ou para baixo, então eu tenho 2 novos isômeros aqui formados. Então está explicado o porquê do alfa e do beta, lembrando que o beta hidroxila para cima do plano, a alfa para baixo. D vem da série DOL e agora glicopiranose, porque estamos falando da forma ciclizada. Ok, alunos? E isso acontece também com as cetonas, só que as cetonas elas vão ter uma pequena diferença, porque lembrem-se que elas, né, essa carbonila não é um carbono terminal, então ela vai ficar ainda com carbono pendurado dos lados. Então ele vai formar um éter, tá? Aqui que ainda tem mais um desdobramento, aqui não é um hidrogênio, que nem é no M-acetal, e aqui a hidroxila. Então esse é o M-cetal. M-acetal vem de aldeído, tem o A do aldeído e o M-cetal de cetona. E aqui a mesma coisa, só que agora ele não vai atacar o carbono 1, ele vai atacar o carbono 2, tá vendo? Ele ataca agora o carbono 2 e o resto do raciocínio é exatamente igual. Aqui também vai ter uma forma alfa e uma forma beta, só que agora é um anel de 5 unidades, porque esse carbono aqui vai ficar para fora do anel, assim como esse carbono aqui vai ficar para fora do anel, tanto do carbono 1 quanto do carbono 6. Então agora teremos um anel de 5, que é o furano, ele lembra o furano, tá? Ele fica com 5 pontos, com 5 vértices. Então agora nós temos aqui, ó, mesma coisa, planinho de simetria. E esse carbono aqui que nós chamamos de carbono anomérico, o carbono anomérico, tá? Carbono anomérico, tá escrito aqui, ó. É o carbono onde estava a carbonila. Ok? O carbono anomérico, tá? Ele é o carbono que vai dizer, tá, se a gente tem um alfa-açúcar ou um beta-açúcar, tá? É esse carbono aqui. Mesma coisa, uma ligação que está no plano, então se o ataque vier por baixo, tá, a hidroxila fica para baixo, se o ataque vier por cima, a hidroxila fica para cima. Quem vai dizer isso é a enzima, ok? E agora, né, por exemplo, a frutose, no caso aqui que a gente viu, ela vai virar a alfa, porque a hidroxila está para baixo, D, porque veio da série D, da frutose, frutofuranose. Agora, tá, a frutose, perdão, é linear e quando ela está cíclica é a frutofuranose, furano, que é anel de 5, pirano, anel de 6, furano, anel de 5. Ok? E aqui a beta de frutofuranose, beta, porque essa conformação ficou para cima. Ok? Então, relembrando aqui, a ribose, olha que interessante, a ribose é uma aldose de 5 carbonos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Mas olha que interessante, a ribose ela pode tanto ter a forma de piranose quanto a forma de furanose. Isso pode acontecer em alguns açúcares. Olha que interessante, isso vai depender de qual hidroxila vai reagir. No caso aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Se a hidroxila do carbono 4 reagir, aqui do rosa, a gente vai ter a forma de furanose, que é a forma melhor para formar os ácidos nucleicos, que a gente vai estudar mais à frente quando a gente falar dos ácidos nucleicos. Tá? E então, aqui a gente tem a forma de furano de 5 carbonos. Agora, se for o do carbono 5, ela vai formar aqui uma forma de pirano, uma forma de piranose. Tá?
Assim como a glicose pode acontecer a mesma coisa, ela pode ter a forma furanose ou a forma piranose. O que a gente vê mais aqui comum é a piranose. Da mesma forma que a gente vê mais comum para a ribose é a furanose. Ok? Então, só de interessante isso daqui, a forma furanose da ribose, tá? Só para vocês entenderem, tá? Que esse carbono daqui a gente chama de carbono 1, que é o carbono anomérico, lembrando, tá? Aqui é o carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, tá? Aqui, a ribose, tá? Ela tem o carbono 3, uma hidroxila. Se esse oxigênio do carbono, carbono 2, se o oxigênio do carbono 2 for embora, né, olha que interessante, ela virar um hidrogênio, é a desoxirribose, tá? Desoxi, ou seja, tirou o oxigênio dela. Ribose. Essa é a diferença entre o DNA e o RNA. Tá? Não é o nosso foco aqui estudar nucleotídeos, tá? Mas olha só, ribose, desoxirribose, tá? Ela na forma de furanose, tá? A diferença é exatamente aqui nesse carbono 2 aqui dela. Tudo bem? E encerramos, né, a nossa aula hoje aqui da parte inicial de estruturas, e na aula que vem nós vamos falar de propriedades e classificação dos carboidratos. Ok? Muito obrigado aí pela atenção. Acessem lá a nossa plataforma, fiquem ligados no material que a gente está postando lá. Qualquer dúvida é só entrar em contato e estamos aí. Grande abraço, até a próxima. Tchau!